Rodrigo, qual a sua opinião sobre os eclipses em relação à Bíblia? Acredita que são sinais do julgamento de Deus para Israel e para as nações? Até o lance lá da crucificação, pelo menos o que mostra, né? É que depois que crucificou, aconteceu alguma coisa, né? Exatamente, é. O pessoal já tentou provar se era eclipse, o que aconteceu ali, ou uma grande tempestade e tal, né? Mas isso não tem nada, não tem nada. Deus usa elementos da natureza, que não são necessariamente sobrenaturais, como sinais do envolvimento dele com a história. Exemplo, a crucifixão de Jesus, a olho humano, foi uma crucifixão como outra qualquer. Jesus foi crucificado como milhares de outras pessoas foram. A diferença da cruz de Jesus para a dos outros é o que ela significava que outras não significavam. Terremotos sempre houve, mas às vezes um terremoto foi apontado em especial e falou assim, olha, esse terremoto aqui foi algo que Deus permitiu para mostrar aquilo para vocês. Você entendeu? Então, a Bíblia fala assim de sinais no sol, na lua e nas estrelas, mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que a Bíblia aponta esses sinais como sendo indícios de Deus agindo na história, a Bíblia foi veementemente contra dar a esses sinais qualquer sinal premonitório, por exemplo, de astrologia. Entendi. Ai daqueles que consultam os astros. Os astros não são deuses, os astros não dizem nada, os astros são criaturas inanimadas a serviço do Criador. Entendi. Criaturas não no sentido de... Sim. Criatura... Qualquer coisa, criação, né? Então é interessante, a Bíblia, ao mesmo tempo que ela aponta os sinais, mas ela fala, não pode dar a eles um valor acima... Que, na verdade, era como também os astrônomos do passado faziam, né? Que eles conseguiam prever um eclipse solar. O primeiro filósofo da história foi Tales de Mileto. Ele previu com precisão um eclipse solar para 585 a.C., né? Ou seja, ele já fazia cálculos daquilo. Então, a Bíblia aproveitou a disposição mental didática da época. As pessoas, olha, vai chover. Aí Jesus falou assim, olha, vocês, fariseus, vocês são expertos em analisar os sinais do céu. Porque a agricultura dependia da observação. Claro. Os meses. Os períodos, né? Períodos de chuva, períodos de chuva, o mês, tudo, a lunação, o calendário. Nisso os egípcios eram bem avançados. Exatamente. O calendário, o mês, você sabe que o mês está começando, é pela lua nova. Tudo é lua. Tudo é lua, é calendário, é o sol e tal. Então eles tinham muito. Eles ficavam sempre com olho nas. Até tem uma piadinha que conta lá do Tales, que tinha uma empregada que gostava dele. E que um dia ele caiu num buraco e ela falou assim, pois é, você ficou olhando lá para cima, não olha o que está aqui embaixo? Caiu, né? E caiu. Então, Jesus falou assim, pois é, vocês são expertos de ficar olhando os sinais do céu e não discernem os sinais dos tempos? Entendi. É nesse sentido aí. E aí vem uma coisa, né? O nascimento de Jesus, né? Tem lá a estrela que guiou os reis magos. Pessoal, eu tô falando a história que eu ouço desde que eu sou pequeno. Não, mas você tá falando, ó, em 90% aí você tá acertando. O pessoal fica falando, blasfêmia, você só fala besteira. Cara, é a história que eu ouvi, cara. Desde sempre o pessoal tenta mostrar, né, o que foi a tal da estrela que guiou, né? Então veio o famoso Giotto, né? Que fez a tela dele, ele colocou o cometa, né? Tanto que muita gente fala que foi o cometa de Halley que estava passando, que guiou. Outros falam que era Vênus. Que era um eclipse, que é a conjunção planetária de Vênus. Que era Vênus com Júpiter. Quando eles dois ficaram muito perto, ele brilhou ficou gigantesco e tal. A Bíblia não fala nada disso, não. Né? Não tem, é difícil. A Bíblia fala assim, que os magos do Oriente viram a sua estrela. A palavra magoi, naquela época, valia tanto para astrólogo como astrônomo. Beleza. Não havia essa distinção. Antes não tinha, era tudo a mesma coisa. E, como falam magos do Oriente, provavelmente eram da Pérsia. E a gente tem escritos lá de Sipar, que mostra que eles tinham a ideia de que as conjunções planetárias, não é nada de horóscopo, mas elas podem indicar quando o Messias estava para vir. Mas como que eles chegavam a esses cálculos? Aí entra aquela parte que eu te falei que trabalha com fragmentos de história, não temos. O que eu tenho de evidência para te apresentar? Em primeiro lugar, não pode ser o cometa Halley por dois motivos. Primeiro, porque naquela época, cometa não tinha a ideia de coisa boa. Cometa sempre era desgraça, era tragédia. Não sei na época de Cristo. Na época de Cristo. Na época de Cristo também? De Cristo. Porque depois, quando o pessoal começou a entender o que era cometa, eles começaram a ligar com morte de rei. Mas isso é coisa assim. ruim, sempre assim. Antes de Cristo mesmo, quando Júlio César morreu, Júlio César apareceu um cometa e falaram assim, olha, então Júlio César virou cometa. Mas foi a morte dele, então era coisa ruim.
Então não podia ser uma estrela apontando o nascimento de uma criança, tinha que ser a morte. Mas aí, podia ser a virada dos cometas. Cometa é tão legal, ó. Pode ser, né? Mas exatamente. O cometa que faz Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, segundo, a data que o Halley passou, que eu não lembro de cor agora, já penso que você vai saber melhor do que eu, acho que foi 14 a.C. Sim, não batia. Não bate. A conjunção planetária lá do Vênus com Júpiter, que até o próprio Isaac Newton apontava para isso, é uma possibilidade, tudo bem. Mas eu prefiro ficar com a informação mais antiga. A informação mais antiga que eu tenho é que foi alguma luz angelical que Deus produziu e que eles viram aquela luz diferente lá, angelical. Será que não era uma supernova, cara? Uma explosão? Uma nova? Porque lá na China, né, o pessoal tem pinturas lá de estrelas, porque explode uma estrela no céu, uma estrela nova, e aquilo lá brilha, só que ela brilha só por um tempo. Depois ela apaga. Ela apaga, mas ela brilha 2, 3 dias. Mas ela acompanhava, né? Não, mas aí eu acompanhar, ela vai acompanhar porque você está andando, ela está te acompanhando, né? É porque ele fala, vimos a sua estrela do Oriente e resolvemos segui-la. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, até para pensar nessa possibilidade. Eu sei que eu tenho como voltar. A gente usa isso em arqueologia, por exemplo, para fazer datação correlacional entre o calendário. Na astronomia é difícil. Não, com alguma. Mas você achar, sabe o que eu vou perguntar? Porque, por exemplo, se eu tenho um tablete cuneiforme. Sim, aí sim. Que me diz que houve uma eclipse. Eclipse é uma maravilha. Quando eu encontro uma descrição de eclipse num tablete ou num escrito, dá tiro para cima. Por quê? Porque aí a gente joga para vocês. Eu até esqueci o nome dos programas que tem. Tem uns programas que tem. Tem vários. Que você... Só que eles dão alguns problemas quando começa a voltar muito no tempo. Tá. Porque quando volta, ele vai voltando ali, ele consegue ver que momento que a Lua... o céu naquele dia. Exatamente, eu consigo ver até se tinha nuvem, se não tinha nuvem. Até a visibilidade. Então, eu pergunto, uma supernova tem também como saber quando ela apareceu? Então, mas aí teria que ter alguém ter registrado de algum jeito. Os chineses lá, eles pintaram, entendeu? Então o pessoal foi lá e viu, caramba, aí bateram com a data de Então, até que tem uma luz maior, eu vou pensar que era algum tipo de luz que Deus ou os anjos produziram, mas eu não posso dizer. Agora, tem uma coisa interessante. O rastro de que alguma coisa aconteceu, nós temos. Por quê? Tácito, Suetônio e Flávio Joséfo. 3 historiadores do primeiro século. 1 judeu, 2 romanos, que não tinha nada a ver com o cristianismo. Tácito e Suetônio diziam que, por aquele tempo, que é o tempo que Jesus nasceu, estava predito no livro do destino do mundo que da Judeia viriam os conquistadores do mundo. Isso em Roma. Então, Roma estava esperando que alguma coisa... Havia um consenso mais ou menos, assim, um zeitgeist, assim, baseado em que eu não sei, porque a gente não tem o fragmento, mas que tanto oráculos como romanos, como judeus, sabiam que o rei estava nascendo ali. Isso foi tão forte em Roma, eu tenho documentação de tudo isso, que o próprio Augusto César assumiu isso para si e disse que ele era a criança esperada. Olha só. Tanto é que as moedas de Augusto César, ele é sempre chamado de Filii Dei, filho de Deus. Entendi. Filho de Deus. Filho de Deus. Ele trouxe para ele. Ele trouxe para ele. Tá então, certo havia ele, uma expectativa. Né? O pessoal de Qumran tinha cálculos também proféticos que eles falavam que o menino Messias ia nascer na época que Jesus nasceu. Até o Isaac Newton, que eu falei, Isaac Newton fez cálculos astronômicos para o nascimento de Jesus que baseava na profecia de Daniel, escrita na Babilônia, e bateu direitinho. Então, eu não sei dizer em que os magos se basearam, que documentos, que falas. Alguma coisa pode ter sido os próprios judeus que estavam também na Pérsia, como Balaão, que falava de uma estrela que procederá de Jacó. Mas uma coisa eu já tenho a pista. Havia um consenso que um rei Messias ia nascer e que a sua origem era da Judéia. Entendi. Reconhecida pelos romanos, historiadores romanos da época. Legal demais.